uma telinha, nós vamos falar um pouco sobre a tireoide. Eu escolhi o hipotireoidismo para começar, porque ele é um tema assaz interessante para a gente ter essa noção de como é diferente esta medicina. Muitos de vocês talvez já tenham feito uma avaliação com o endocrinologista ou com um clínico geral, porque talvez achassem que estavam com um problema de tireoide, e o médico falou assim, olha, seus exames estão normais, né? Então, o que nós vamos discutir aqui, gente, é, primeiro, entender o que tem na medicina convencional com a medicina funcional. Qual é a diferença? Então, acabei de dizer na introdução, os médicos convencionais, eles dependem demais de medicamentos para que ele consiga curar o quê? Os sintomas. Eu fui treinado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo a ver doença, a ver sintoma, e esse sintoma eu classificá-lo em alguma doença. Se eu não tiver isso, eu vou ficar desesperado. Cansei de ver médico desesperado. Por quê? Porque ele não tem um diagnóstico, porque lá o livro que me dá os remédios para eu tratar, trata diagnóstico. E aí que a gente começa a ter os muitos problemas que nós estamos vendo hoje. Já na medicina funcional, os médicos usam o quê? Meios mais naturais, quem já trata comigo sabe disso. A gente faz uma análise, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, na parte de tratamento, mas a gente faz uma análise muito minuciosa dos exames laboratoriais, para que a gente comece a ter um mapa. Né? Várias pessoas, quando passam comigo, entendem. Eu faço um mapa, eu quero entender o mapa. Então, para isso, eu tive que estudar. Para fazer essa medicina, eu tive que estudar bioquímica, eu tive que estudar fisiologia. O que é a fisiologia? Ela estuda a relação entre os diversos órgãos e sistemas. Gente, o cérebro conversa com o teu fígado, com o teu estômago. Ah, mas é o cérebro, né, doutor? Tá, mas o estômago também fala com o teu cérebro. O teu estômago, o teu intestino conversa com as bactérias intestinais. Trocam informações. Então, na medicina funcional, a gente usa a reposição, nós vamos ver isso, tanto quanto possível para melhorar o quê? A função total. A gente se preocupa muito com a função do corpo, né? Entrei um pouquinho atrasada. Muito bem, bem-vinda, Jaciane. Da maneira que a gente tenta entender o quê? O todo. Eu tenho um corpo enorme. Esse corpo enorme, ele vai fazer com que alguns sintomas apareçam. Então, a medicina funcional, ela não divide o corpo como a medicina convencional faz. Se ela não divide o corpo, ela não tem tantas especialidades. Hoje mesmo me perguntaram, doutor Renato, o senhor atende velhinho? O senhor é geriatra? Não, não é questão de ser geriatra ou não. Na medicina funcional, esta divisão não cabe, ela não tem lugar para isso. Então, a gente trata o indivíduo como um todo, seja ele jovem, seja ele adulto. Dentro da funcional, por exemplo, existe a medicina funcional pediátrica. Eu não gosto muito da medicina. Ela era doida. Dá uma olhada para mim, ver quem está com o microfone aberto. Então, ao invés de eu me preocupar com uma parte, eu me preocupo com o todo. Ao invés de tratar sintomas, a medicina funcional trata os distúrbios, os problemas que ocorrem nas conversas. Então, é aqui que eu quero chegar para vocês. Olha a diferença. Primeira coisa, será que esse médico está me tratando adequadamente? Mesmo que você opte, né? Que foi meu paciente e tinha, por exemplo, um problema com colesterol elevado, muitas vezes me viu retirar esse colesterol. Eu tenho pessoas aqui que me conheceram lá no ambulatório, né? A Ana na Câmara, eu acho que foi lá do ambulatório também, né, Ana? Lá na FEPESP. E eu tive problema lá, porque lá eu tinha um cardiologista da linha convencional e tinha um endocrinologista da linha convencional. Bom, ficou um clima insuportável eu trabalhar lá. Por quê? Porque as pessoas não entendem. O cardiologista ficava bravo. Pô, eu coloco a simvastatina, o doutor Renato tira. Só que com a simvastatina, ele tinha um colesterol melhorado, adulterado, mas estava melhor, e sem a simvastatina, e com as mudanças em estilo de vida, com as mudanças alimentares, nós conseguimos ter um colesterol mais saudável e melhor. Ah, o cara ficava bravo. Nós vamos falar aqui do hipotireoidismo, nós vamos ver o T3, né, os hormônios da tireoide. Normalmente, a linha convencional usa o
quatro, o Puran, o Eutirox, a levotiroxina, para tratar um distúrbio de hipotireoidismo, por exemplo. Na medicina funcional, às vezes, nós precisamos associar Alô? o T3. Lu, daqui a pouco eu te ligo que eu estou na aula. Tá? Tchau. Quem é que está na aula? Fala seu nome que está na aula. É a Verônica. Oi, Verônica. Você Fecha, não largou... eu fechei o teu microfone, que assim você fica mais tranquila. Quando você precisar falar, você clica no microfoninho e você pode falar à vontade, tá bom? Mas só assim que eu sei que você está vendo. Então, aqui, gente, o que eu quero que vocês entendam é, ao invés de eu ficar tratando sintomas, eu vou tratar o indivíduo como um todo. A medicina integrativa também trata, só que numa abordagem com várias outras medicinas associadas. Na medicina funcional, eu posso usar também um acupunturista, um osteopata, um trabalho de fisioterapia, e assim a coisa vai andar de uma forma diferente. Ó, eu deixei bem claro aqui. Tanto a medicina convencional como esta medicina que vocês vão conhecer hoje, as duas se baseiam em trabalhos científicos, em evidências científicas. Eu não estou criando nada, eu não estou inventando nada. Tudo que eu falo também tem estudo. Né? Não, não achei. Não entendeu, mãe? Eu não quis entender, né? Se você... Pelo amor de Deus. Eu acho todos aqui. Está todo mundo com o microfone fechado, eu não estou achando quem é. Doutor Renato, a Tereza está com o microfone dela aberto. Eu acho que ela está tendo problema de... Ela fecha a câmera e o microfone e depois, quando ela abre, entra tudo. Tereza, é só clicar. Aí, agora ficou fechado, Tereza. Joia. Acho que agora resolveu. Não tem problema. Vai acostumando, a gente vai se entendendo aqui, tá? Então, tanto uma medicina quanto a outra são baseadas em evidências científicas. O que é isso? A gente vai em estudos, as pessoas vão ver. Eu vou usar T3? Como é que usa T3? Por que eu estou usando T3? É feito um trabalho científico rigoroso. Então, não é uma coisa inventada. Isso eu quero que fique muito claro para você. A gente cuida muito, quem é meu paciente sabe disso, na medicina funcional, a gente se preocupa com a dieta, a gente se preocupa com o sono adequado, a gente se preocupa com um mínimo de atividade física, a gente se preocupa com vários fatores que vocês mesmos, de experiência própria, vão concordar comigo que o médico convencional dificilmente se preocupa. Antigamente, eu perguntava para o paciente, você está comendo à noite? Você janta? Sim, hoje eu quero saber, além de se ele está jantando à noite e o que ele está jantando à noite, que horas que ele está jantando à noite. Por quê? A questão da cronobiologia, da medicina circadiana, mostrando para nós que quanto mais tarde da noite vocês comem, pior é para a saúde de vocês. Então, isso é importante também, tá? Também usamos medicamentos e cirurgia quando for necessário. Não é que o doutor Renato ele tira os remédios e não usa. Claro que usa. Se tem uma coisa que eu aprendi, a minha formação original era de emergência, sou socorrista, trabalhei como cirurgião de urgência, então eu trabalhava tiro, facada, baleado, isso e aquilo. Depois, no consultório, eu fazia cirurgia do aparelho digestivo. Depois de mais alguns anos, eu trabalhei muito em terapia intensiva. Hoje, a gente tem uma especialidade médica que é terapia intensiva, então tem uma residência em terapia intensiva. Na minha época, não. Quem fazia? Cirurgião e anestesista. Eram os que mais eram procurados. E o clínico geral, mas a cirurgião anestesista, por quê? Normalmente, na UTI, você tem que entubar um paciente. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, na medicina convencional, a emergência é fantástica. Quando nós passamos para a medicina ambulatorial, aí nós tivemos uma outra situação, que é o quê? Não nos adequamos ao crônico.
O agudo, ele não está respirando, precisa entubar, ele não está batendo o coração, precisamos massagear, fazer uma reanimação cardiorrespiratória. Então, precisamos da droga A, B ou C. Precisamos desse tratamento. Agora, na medicina crônica, na medicina ambulatorial, muitas vezes a gente acaba querendo fazer o trabalho da emergência no crônico, e a coisa se complica, tá? Deixei isso aqui na frente, né? Uma enorme vantagem da medicina funcional também tem esse lado. Ela é personalizada. Ela é individualizada. A gente tenta tratar o indivíduo. O que está acontecendo com a Tereza talvez não seja igual que a Karine tem, não seja igual que a Verônica tem, que a Renata Lucas tem, que a Nívia tem. Então, nós temos uma personalização. Assim como cada indivíduo é único, faz muito sentido ou não nós pensarmos que o tratamento também é único, e não ter uma receita de bolo. Né? Quer dizer, olha, tudo isso, assim, claro que existe um esqueleto, então algumas coisas são comuns. Hoje nós temos muitas pessoas com deficiência de magnésio, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, o magnésio é uma coisa que, sendo reposta de uma maneira correta, vai ajudar, sim, muita gente, porque vivemos num país onde o magnésio é escasso. Então, se o magnésio é escasso, porque o solo brasileiro é um solo antigo, os minerais, esse mineral vai estar não tão presente nos alimentos, mesmo que seja verdura e legume que a gente coma. O tomate do Brasil é diferente do tomate do Japão ou da Itália, porque lá tem vulcão. Então, o teor de magnésio do tomate italiano, do tomate japonês, é muito maior que o teor de magnésio plantado aqui na melhor horta que você possa imaginar no Brasil. Ok? Então, de um lado, nós temos a medicina convencional, aonde eu procurei colocar nesta imagem o quê? Como é que o paciente chega para mim? Ele chega com essa impressão. Ah, doutor, não estou legal. Mas eu faço os exames, está tudo bem. Eu não estou me sentindo bem. Eu sinto que tem algo errado, mas eu fiz todos os exames, o médico me disse que eu não estou bem. E aí o que acontece? Você começa a investigar na ótica da medicina funcional. Na medicina funcional, o ideal seria isso, né? O ideal seria a gente ter um corpo perfeito em harmonia. Porém, às vezes, você não tem isso. Pode ser que esteja com um probleminha, pode ser que esteja com 10 problemas, alguns desses problemas com sintomas parecidos. E nós vamos hoje, na questão tireoide, ver como isso é visto pelo médico e vocês vão ficar craques em medicina do hipotireoidismo, pelo menos. Como é que, olha só, como a tireoide afeta todas as partes do nosso corpo, às vezes os sintomas podem ser vagos e difíceis de serem diagnosticados. Nós já vamos ver quais são os sintomas do hipotireoidismo e tem vários pacientes aí que estavam com esse sintoma. Aliás, se o Felipe entrou, eu queria que me desse um toque, Felipe, se você já está por aí, porque o Felipe é um pacientinho que até generosamente topou bater o papo e dar até o depoimento dele. Um menino com uma tireoidite de Hashimoto e hipotireoidismo. É bárbaro. Ele ficou de chegar atrasado, mas se ele chegar, nós vamos bater um papinho, vocês vão, que testemunho lindo. Então, muitas vezes os pacientes estão sendo tratados por um sintoma, não se olhando a causa que gerou. Na medicina funcional, nós temos esse lema: vamos buscar a causa raiz do problema. Por exemplo, diabetes mellito. O médico convencional, com certeza, vai lhe dar um remedinho para baixar o seu açúcar no sangue. Sim ou não? Aí o que vai acontecer? Vai baixar o açúcar no sangue. Estamos resolvendo efetivamente o problema? Não. Qual é a causa de o meu paciente estar com diabetes com açúcar elevado? É o uso crônico, e que nós não estamos mais percebendo, muitos de vocês ainda têm esse tipo de atividade, de problema, de açúcares. Nós viramos uma sociedade do carboidrato. Ficou mais fácil, eu não tenho tempo. Então, vou comer um lanche. Eu como um pão, eu como um quibe, eu como esfirra, eu como um pastel, eu como mais um lanche. Ah, não, mas o lanche tem glúten, que o doutor Renato sempre fala do glúten, eu vou comer uma tapioca. E aí acaba acontecendo o quê? A tapioca, para o indivíduo que trabalha braçal, ele fornece calorias para que esse cara queime essas calorias no trabalho dele, na picareta. Agora, vamos pegar a Karine, olha lá minha prima Karine. Karine, vamos pegar a Karine e a Karine sentadinha o dia inteiro comendo tapioca. Ela vai ganhar calorias, depois fala assim, não sei porque eu estou ganhando peso. Claro que sabe.
eu peguei um alimento que numa região do Brasil poderia estar ajudando, porque aquela pessoa precisava de energia para trabalhar, e levei para a cidade, onde a pessoa fica sentada o dia inteiro, quase não anda, não gosta de academia, não faz atividade física nenhuma, e vai comer a mesma tapioca que o menino que trabalha muito. Quem vai engordar? A Karine. Então, quando a gente começa a procurar a causa raiz do diabetes é este excesso de açúcar. Olha o pensamento, gente, que vai promover um aumento da insulina praticamente todo dia. Isso é importante vocês entenderem. Todo dia a insulina de vocês fica mais alta. Todo dia. Quando isso ocorre, o nosso corpo começa a ficar resistente à insulina. Então, o que acaba acontecendo? Eu preciso de mais insulina para conseguir fazer o mesmo trabalho. No dia seguinte, já fiquei resistente, mais insulina. Esse aumento crônico gera resistência à insulina, e é a resistência à insulina que vai gerar o diabetes. Então, o que está acontecendo quando eu consigo ter alguns pacientes que conseguem seguir uma linha de dietética, aí com a ajuda da minha nutri, da Renatinha, minha xará, a gente consegue fazer uma dieta um pouco menos carregada em carboidratos. Eu tenho alguns pacientes diabéticos que curaram, que melhoraram o seu diabetes. O colesterol está alto. A resistência à insulina também promove colesterol alto. Agora vou dar uma chutadinha na tireoide. Uma tireoide funcionando pouco também aumenta o colesterol. Olha que coisa. Então, a causa raiz do problema é muito importante para a gente. Olha só esse filminho que bonitinho. Então, gente, olha que interessante. 1 em cada 8 mulheres vão ter um problema de tireoide durante a vida. Aqui eu tenho várias mulheres que estão tratando comigo e que estavam com problema da tireoide não diagnosticado. Muitas dessas mulheres nem percebem que estão com um problema de tireoide e não são diagnosticadas. 60% delas. Então, eu queria chamar a atenção aqui para isso, né? Quer dizer, agora nós vamos entrar num momento para entender a tireoide. Então, agora, vocês vão entender de uma vez assim, por que eu tenho problema de tireoide? Se não entenderem aqui, não falam mais nada. Vai ter um pouco de chatice? Vai. Volto a dizer, não precisa decorar, não vai cair em prova, vocês vão ter isso na apostilinha bonitinho. Então, entendeu o princípio aqui? Já captou tudo. O sistema da tireoide, aí eu voltei de novo, deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto. Deixa eu ver, peraí, tem alguém com o microfone aberto. Onde está aqui o microfone? Opa. Peraí, um pouquinho. Provavelmente. Renato, é a Cláudia. É a Cláudia que está com o telefone aberto. Fechei. Então, olha lá. O hipotálamo é uma região aqui no cérebro. Hipófise é uma glândula aqui no cérebro. Tireoide é a nossa glândulazinha, que a gente, todo mundo conhece, está aqui na região, forma de borboleta, aqui no nosso pescoço. Eles estão ligados. Então, o hipotálamo, a hipófise e a tireoide estão ligados entre si e recebem outros feedbacks, mas o que interessa para a gente é isso. A tireoide produz 2 hormônios, T4 e T3. Não precisa decorar, só preste atenção. Tem um T4 que tem 4 átomos de iodo e um T3. O processo de formação que engloba a tirosina, que é um aminoácido, forma T1, T2, T1 mais T2, quer dizer, tem um iodo com outro iodo, com 2 iodos, formam um T3. 2 T2 formam um T4. Então, eu tenho o T4, que pode vir de T2 mais T2, e o T3 de T2 mais T1. Agora, olha que interessante, o T4 também vira T3.
o T4 também vira um negócio chamado T3 reverso. Quando vocês vão no médico convencional, ele, quanto muito, ele pede o TSH, que é esse exame aqui, que faltou aqui o TSH. O TSH é o hormônio tireoestimulante, produzido pela hipófise, porque o corpo, lá no hipotálamo, percebeu que eu estou com pouco hormônio da tireoide. Então, essas setinhas é o ciclo de feedback. Olha que bonitinho. Então, o corpo está com pouca tireoide, pouco hormônio, ele manda um sinal para o hipotálamo, que estimula a liberação de um hormônio chamado TRH, também pode estimular a hipófise, que vai liberar o TSH, o hormônio liberador dos hormônios da tireoide, que vão atuar na tireoide e equilibrar o sistema. Então, é um ciclo. Ó. Quando eu tenho muita coisa, nós vamos ver na próxima slide. Olha aqui que bonitinho. Então, aqui em cima, eu tenho o hipotálamo, essa regiãozinha aqui. Aqui eu tenho a hipófise, que está lá no meio do cérebro. Aqui é uma pessoa, aqui é uma pessoa, aqui é outra. E nós temos, a tireoide. Então, a hipófise libera o TSH. O TSH manda a tireoide produzir os hormônios. Quando os hormônios sobem demais, eles vão inibir tanto a hipófise quanto o hipotálamo. Então, eles inibem a liberação. É assim que funciona o equilíbrio do corpo. E para que isso é importante? Então, vamos lá. Ó, TSH, hormônio estimulando a tireoide. É uma nomenclatura só para vocês entenderem. T4 é a forma de armazenamento da tireoide. É onde o médico convencional procura. Teu T4 está normal. Primeiro que não é o T4. Os hormônios da tireoide, eles caminham pela corrente sanguínea em duas situações. Ou eles estão livres, sozinhos, ou eles estão numa proteína carreadora. O que importa para a gente é quem está ligado na proteína carreadora e quem está livre. Quem está livre é que tem ação. Agora, o hormônio ativo, o cara que importa para você engordar ou emagrecer, é o T3, não é o T4. Gozado que na farmácia me vendem T4. Então, eu preciso... Entra lá na minha página, eu vou postar um vídeo lá. Entra lá na minha página e comenta, na página Cuidadora. Quem está falando? Gente, vocês estão com o microfone ligado. É a Jaciane, Renato. É a Jaciane que está com o microfone aberto. Jaciane, por favor. Deixa eu ver aqui, eu não estou achando a Jaciane. Alô, Jaciane, está me ouvindo? Acho que agora fechou, né? Fechou. Então, o hormônio importante, quem é meu paciente está usando, é o T3. É o cara que faz você ficar magrinha, é o cara que estimula a sua tireoide, é o cara que faz o metabolismo caminhar. É o T3, na sua forma livre. Ele pode estar livre ou pode estar preso numa proteína de transporte. 100% do nosso T4 é produzido aqui, ó. Apenas 20% do nosso T3 é produzido aqui, o restante é produzido no corpo. Essa é a charada. Então, quando vocês estão tratando a tireoide, se eu dou só T4, eu não estou resolvendo muito o problema. Por quê? Porque é o T3 o cara que tem que acontecer. E o T3 não está sendo liberado. Então, vamos pegar aqui, ó, Hashimoto, uma tireoide desta glândula, né? Nós temos aqui o Hashimoto, que é a forma mais comum de doença autoimune que leva a um hipotireoidismo. Quais são os sintomas? Olha se vocês se identificam. Uma mente nublada, uma dificuldade de pensamento, um pensamento meio lentificado, né? Que mais que tem? Depressão, ou tristeza, ou melancolia. Então, às vezes, os pacientes chegam no meu consultório dizendo assim, doutor Renato, eu tenho um marido maravilhoso, meus filhos são ótimos, nós estamos financeiramente bem, não estamos com problema nenhum financeiro, e eu me pego chorando sozinha. Aí, quando ela vem no seu consultório, já provavelmente está tomando um antidepressivo. Era indicação de antidepressivo? Vamos ver. Muitos dos pacientes nesta situação, quando corrigimos a tireoide, a depressão, ó, escafedeu-se. Eu tenho vários pacientes nessa situação. Por quê? A depressão do hormônio tireoidiano, quando ele está em baixa, ele leva à depressão psíquica. Fadiga, outra queixa muito comum.
Quantos pacientes me falaram, eu estou fadigada, estou cansada? Por quê? Porque o hormônio da tireoide, o T3, ele é responsável por nos dar energia, ele ajuda na produção de energia, ele ajuda as células a ficarem doidinhas, a produzirem energia. Se eu estou com falta de hormônio, eu vou ter fadiga. Intolerância ao exercício. Geralmente, essas pessoas começam a ficar assim, tipo, preguiçosas. Mas é preguiçosa que elas estão? Não. Elas não estão tendo energia para fazer o exercício. A gente começa a colocar rótulo. Ah, você está preguiçosa, você não está se esforçando. Não, ela não está conseguindo fazer o exercício, porque para eu movimentar minha musculatura, eu preciso do hormônio tiroidiano. Se eu não tiver hormônio tiroidiano, meus músculos não se ativam. Uma respiração curta, uma respiração mais ofegante, aquela coisa do cansaço, aquela coisa da dificuldade. E se eu estou oxigenando, eu vou piorar mal. Se eu estou oxigenando mal, eu vou piorar a oxigenação dos músculos. Tenho menos força, mais fadiga. Então, a coisa vai num ciclo. Olha que coisa. Retenção de líquido. Quantas de vocês aí falam, doutor, eu me sinto inchada. Eu me sinto... Aí, quando começa a tratar, a primeira coisa que eu ouço, nossa, eu desinchei, eu estou desinchando, estou melhorando. Né? Ganho de peso, essa é a queixa muito importante e às vezes não significa só ganho de peso, significa dificuldade em perder peso. Doutor Renato, antes eu fazia um jejunzinho intermitente, ou eu fazia uma semana de atividade física, eu facilmente perdia 1 quilo, 1,5 quilo, 2. Hoje eu estou correndo 32 quilômetros e como 1 grão de feijão a cada 15 dias. E fiquei tão feliz porque eu perdi 50 gramas esse mês. Então, o metabolismo está travado. Alguma coisa na sua tireoide pode estar ocorrendo. Outra queixa muito comum, o intestino começa a ficar preso, começa a ficar lentificado. Por quê? Mesma coisa, nós temos músculos intestinais que dependem do hormônio T3 para funcionar, para produzir energia para eles se contraírem. Se eu não tenho, eu começo a ter constipação. Outra coisa comum, intolerância ao frio. Ai, doutor Renato, às vezes eu saio, eu estranho, porque eu vejo todo mundo de camiseta e eu saí com blusa. Meus pés são gelados, minhas mãos são geladas. Nossa, como é difícil, eu não consigo... O pessoal liga o ar-condicionado, eu fico desesperada. Aí eu fico com vergonha, eu fico quietinha, mas morrendo de frio. Sintoma de hipotireoidismo. E pele seca? Quantas pessoas não se queixam de pele seca, né? A pele seca e cabelos finos, eu não sei se eu coloquei aqui, não coloquei. Mas a pele seca e queda de cabelo fininho, são muito comuns no hipotireoidismo. Outra coisa, unha quebradiça. Se for colocar, tem uma relação enorme. Unhas quebradiças também são importantes na questão... Isso, pronto. Também são importantes na questão do diagnóstico de uma tireoide que não está funcionando. Eu coloquei aqui do outro lado uma comparação com uma hiperativa. Quer dizer, aqui nós temos o hipotireoidismo e desse lado aqui eu coloquei sinais do hipertireoidismo, só para vocês compararem. Olha que interessante. Então, unha e cabelo frágil eu pus aqui. Tá. Ansiedade, é o contrário, né? Se de um lado eu tenho depressão, aqui eu vou estar mais ansioso. Insônia, os pacientes referem constantemente que estão com insônia, dificuldade para dormir, estão acordando várias vezes à noite. Por quê? Porque estão com um metabolismo acelerado. Cansaço. O metabolismo está acelerado, promove um desgaste energético muito grande e o cansaço começa a aparecer. Aqui é um cansaço, como se ele tivesse treinado muito. Do outro lado é uma fadiga. Ele nem consegue treinar, ele já está fatigado o tempo todo, falta de energia. Diferente, tá? Tremor, por quê? Porque ele começa a ficar hipermetabólico. Tanto que alguns tratamentos do hipertireoidismo se associam beta-bloqueadores, que a gente usa para propanolol, que a gente usa para pressão, a gente dá para poder conter o tremor do paciente. Então, é para tentar lentificar isso, porque o metabolismo está acelerado. Se o tremor aparece aqui, o coração também, porque é uma estimulação do sistema nervoso simpático. Eu tenho taquicardia, palpitações, né? Ah, doutor, meu coração está a 1000, estou sentindo. Então, você pega o pulso do paciente, você vê que o paciente se encontra com 120, 140, 150 de frequência, né? Intolerância a exercícios, pelo exato motivo que ele está assim, já hiperativo. É como se ele estivesse em atividade física o tempo todo.
E aí você vai fazer com que ele faça mais exercícios ainda. Ele não consegue aguentar, ele não consegue desempenhar. Então, o médico fica ligado e fala, opa, peraí, posso estar diante de um problema de tireoide. Uma respiração curta. Veja que tem muitos sintominhas que acabam meio que parecendo, né? Agora, aqui você está vendo que está indo bem do lado oposto do Hashimoto. Então, a respiração curta também faz parte disso. Olha a fraqueza de novo. Veja, fraqueza. Eu não estou dizendo aqui fadiga. A fraqueza porque ele está hipermetabólico, ele está consumindo muita energia. Então, ele não tem energia para a parte muscular atuar. Então, a fraqueza é um sintoma muito característico. De um lado de cá, do hipotireoidismo, eu tinha intolerância ao frio, do lado de cá, eu tenho intolerância ao calor. São pessoas muito calorentas, falam, nossa, a gente não está aguentando aqui. Ufa, que calor, porque ele está hiperativo, produzindo muito calor, né? Porque quando a gente produz energia, a gente produz junto o calor. Quando vocês estão no frio, por que a pessoa com hipotireoidismo tem frio? E aqui a pessoa está com calor? Porque no frio, se você tem a sua tireoide funcionando normalmente, ela aumenta a produção do hormônio tireoidiano, aumenta o metabolismo e nos aquece. Por isso que tem a intolerância ao frio. Então, a perda de peso é outra característica muito importante no Graves, né, no hipertireoidismo. Olha só aquilo que eu falei para vocês, então, só para vocês entenderem. Olha aqui, não precisa decorar. O aminoácido que eu falei é a tirosina, que vai se juntar com um átomo de iodo lá na glândula tireoide e vai formar. Esse daqui tem um átomo de iodo aqui, ó. Esse daqui ganhou um átomozinho de iodo. Então, é o MIT, monoiodotirosina. Esse daqui ganhou mais um, ó, 2, é o DIT. A gente ainda não sabe direito as funções de MIT e DIT, mas alguns trabalhos mostram que eles têm a sua importância, sim. Nós não conseguimos identificar muito bem qual é. Mas quando eles se combinam entre si, 1 mais 2 forma o T3, 2 mais 2 forma o T4. E aqui eu pus, olha, o T4, na verdade, é a maneira que a natureza fez, brilhante, de ter um hormônio disponível para o corpo e não precisar gastá-lo de imediato. Porque se eu estou com uma necessidade no estômago, eu vou atuar só no estômago, eu preciso aumentar o metabolismo do estômago. Se eu estou com uma necessidade muscular, fui para a academia, comecei a exercitar a minha parte muscular, eu preciso ter T3 na parte muscular. Então, eu vou pegar o T4, que está armazenado, circulando ali pelo músculo, e vou convertê-lo em T3 para ativar o metabolismo do músculo. Isso é a inteligência do corpo. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Então, quando a gente fala aqui em hipotireoidismo, outra coisa, isso aqui é interessante, aqui, 20% só do T3 vem a partir da tireoide. 80% é produzido na periferia. Isso é um dado importantíssimo para vocês. Vocês vão perguntar isso para o médico de vocês, ele vai olhar com medo para vocês. Doutor, mas eu estou com todo o T3 que eu preciso? Por quê? 20% do T3 apenas é produzido aqui na tireoide. Acabei de dizer, lá no músculo, se precisa, eu tenho que convertê-lo lá, no intestino, no fígado, no dedão do seu pé. Então, a necessidade, às vezes, está na periferia, e quando eu doso, lembra lá do T3, T4, TSH, quando eu doso isso aqui, ó, no central, não está acusando. Então, o TSH, que é o que os médicos da medicina convencional usam para nortear o diagnóstico de que você está com hipotireoidismo ou não, não é bem real, porque entre o eixo da tireoide e o cérebro pode estar tudo normal, mas entre o eixo da tireoide e o seu corpo não está tudo normal. Eu estou tendo carência. Então, o meu corpo está desesperado por falta de hormônio do tireoide. Mas a sinalização importante que ocorre aqui não está sinalizando isso. O médico não faz o diagnóstico. Então, tem um livro em inglês cujo título é enorme. Ele fala assim, por quê? Apesar de eu estar tratando a minha tireoide, eu continuo tendo sintomas de hipotireoidismo. Porque eu estou com pouco T3. Aqui, quando eu tenho muito T3, eu tenho hipertireoidismo. Hoje, nós estamos falando do hipo. Então, esse conceito aqui é importante. Como o T3 não é totalmente produzido na tireoide,
uma parte é produzida no corpo, eu posso ter, sim, hipotireoidismo sem que o sangue mostre isso. Aí nós fazemos algumas contas, vocês vão entender já já. Calma que nós vamos chegar lá. Então, aqui, ó, uma das causas de diminuição do hormônio tiroidiano está relacionada a fatores nada a ver. Vamos supor que eu esteja com uma senhora e que eu estou dando estrógeno para ela, fazendo uma modulação hormonal para ela. Se eu estou dando estrógeno para ela, o estrógeno aumenta esse TBG aqui. O que é esse TBG? É uma proteína que carrega os hormônios. Lembre que eu falei agora há pouco, lá atrás, eu preciso do hormônio livre para fazer ação. Quando ele está carregado no sangue, ligado a uma proteína, ele não está livre, ele não age, ele não vai agir. Então, o hipertireoidismo, quando eu tenho pouco TBG, quer dizer, quando eu não produzo o TBG demais, eu vou ter mais T3 livre, e aí eu vou ter o hipertireoidismo. De novo, o TSH não vai pegar isso. Quando eu tenho muito TBG, nessa situação aqui, ó, com estrógeno, aumenta a produção desse hormônio, eu sequestro o T3 e eu não tenho disponibilidade, eu estou hipotireoidiano. Isso é uma causa que muito pouco médico comum investiga. Como é que está o ciclo hormonal? Como é que está a tua menstruação? Como é que você está fazendo alguma reposição hormonal? O indivíduo do sexo masculino, quando ele começa a engordar e ter aquela gordura visceral, a gordura visceral ela produz estrógeno. Então, eu posso aumentar o TBG e o homem passa a ter um hipotireoidismo sem ter problema nenhum na tireoide, só porque ele engordou. Só porque ele estava comendo muito açúcar, acabou ganhando peso, começou a produzir estrógeno e começou a ter problema. Então, as perguntas que eu tenho que fazer quando eu estou diante de uma possibilidade de tireoide é quanto T3 eu tenho disponível? A outra é quanto T4 eu tenho disponível para ser convertido em T3? Vocês vão entender. Calma que nós vamos chegar lá. O T4, ele pode virar T3, porque tem 4 iodos, ele tem que perder um iodo para virar o T3. Não precisa decorar. Só lembra assim, tem o T4, tem o T3. O cara da tireoide é o T3. Essa frase é importante para vocês. Localmente, qualquer parte do corpo que precise de mais hormônio tiroidiano, ele faz essa conversão ocorrer, porque esse cara aqui é o de armazenamento e esse cara é o que entra em ação. Então, a conversão real é feita principalmente, olha, aquilo que eu falei, no intestino, fígado, músculo esquelético, cérebro e tireoide. E é feito por determinadas enzimas. Infelizmente, nós temos 3 enzimas que fazem esse trabalho. D1, D2 e D3. Uma produz o T3 de verdade na periferia, outra produz o T3 de verdade aqui no cérebro e outra produz o T3 reverso, que nós vamos ver já já. Esse é um dos aspectos mais impressionantes do sistema de sinalização da tireoide. Se vocês entenderem isso daqui, vocês vão dar um show de bola em qualquer médico que diga para vocês que vocês não estão sofrendo de problemas da tireoide. Tá? Vamos continuar. Se alguém quiser perguntar, abre o microfone e faça a pergunta, por favor. Tá? Ou levanta a mãozinha. Tá bem? Eu tirei vocês aqui para poder ver as imagens. Olha aqui que interessante. Então, como eu falei, se vocês estão precisando de atividade muscular, eu preciso ativar a conversão do T4 para T3 lá no músculo. Eu estou tendo maior necessidade, depois de uma grande feijoada no meu aparelho digestivo, eu preciso aumentar o T3 aqui no sistema digestivo. Se eu estou jogando um jogo de xadrez, ou estou desenvolvendo um novo software, ou estou desenvolvendo um novo projeto qualquer que seja, estou ativando o meu cérebro, eu preciso de mais T3 no meu cérebro. Ou seja, para o meu corpo funcionar direitinho, eu preciso de mais T3 sempre. Então, eu pego o T4, que é produzido, ou o T4 que o médico mandou eu comprar, eu tenho que tomar o comprimidinho, ele tem que ir para o meu estômago, o intestino, no intestino ele tem que ser absorvido. Quando ele é absorvido aqui no intestino, o sangue passa primeiro pelo fígado, que já vai metabolizar um pouquinho desse hormônio que eu tomei em forma de comprimido. Então, se eu tomei 50 microgramas, depois que eu absorvi e passou pelo fígado, eu vou ter um pouquinho menos de 50 microgramas. Tá? Depois é que ele vai ser convertido em T3.
Então, isto é um negócio assim, que se vocês entenderem essa questão da conversão, vai ficar muito legal para vocês se virarem por aí. T3 e T4. T4 perde um iodo, vira T3. A enzima que faz isso é uma deiodinase. Eu tenho uma deiodinase que faz isso aqui na região do tireoide cérebro, deiodinase 2. E tem uma deiodinase que faz na periferia, deiodinase 1. Essa da periferia e essa central são dependentes de alguns elementos químicos. Olha aqui, ó, selênio, zinco e ferro. Todo mundo começou a aprender um pouquinho a importância do zinco agora no Covid. Olha, toma vitamina C e zinco, porque é bom para a imunidade. Só que tem mais. A vitamina C e o zinco, o zinco também é importante para um perfeito funcionamento da tireoide. E nós temos várias pessoas com problemas de zinco baixo, ou no limite. Eu pego muitas pessoas com 70, 71, mínimo é 70, 70, 71 de zinco. E pego algumas pessoas também com 65, 66 de zinco, abaixo do normal. Ele está hipotiroidiano, porque ele não consegue fazer essa enzima aqui trabalhar. E não precisa ter problema na tireoide. É um problema na nutrição. Olha o aspecto da medicina funcional. A nutrição, alguns elementos químicos estão faltando. Quanta gente está com ferro baixo? Se eu não tiver o ferro adequado, eu não consigo também produzir os hormônios tiroidianos. Então, problemas nutricionais que me levam a uma perda de alguns minerais fazem a minha tireoide não funcionar direito. Eu falo tireoide, mas agora vocês estão entendendo o funcionamento da tireoide. Porque eu não estou comendo direito. E o que nós estamos vendo na sociedade moderna hoje? Pessoas comendo pizza, quibe, esfirra, pastel, coxinha, guaraná, Coca-Cola, Big Mac, quarteirão com queijo, batata frita, linguiça frita, polenta frita. É bom demais, é gostoso demais, eu sei. Mas nós empobrecemos demais a nossa dieta. Dá trabalho. A mulher moderna, as mulheres mais antigas, vou falar assim, vou apanhar do povo aqui hoje, mas assim, a mulher moderna não tem tempo, ela fala pelo trabalho o dia inteiro, concordo, chega em casa, está cansada, mas, gente, nós temos que tentar mudar isso de alguma forma, porque é isso que está nos deixando doentes. Esse povo todo que morreu de Covid, muitos provavelmente estavam com sérias deficiências nutricionais, entre outras coisas, porque isso aqui tem a ver com tireoide, mas esses nutrientes também têm a ver com imunidade, esses nutrientes têm a ver com estabilidade dos sistemas orgânicos, né? Então, a nutrição é uma parte fundamental do tratamento de todas as doenças do seu corpo. Eu publiquei essa semana, eu vi que muitos de vocês curtiram, não sei se vocês vão lembrar ou não, que eu falei, Hipócrates, o pai da medicina, falou o quê? Que toda doença começa no intestino. E é verdade. Agora, muita gente hoje está com o intestino inflamado, com a tal da disbiose. Essa disbiose, a alteração da população bacteriana intestinal, pode levar a um fenômeno de inflamação intestinal que vai alterar a permeabilidade do intestino, permitindo que coisas ruins comecem a entrar no nosso corpo, gerando doenças autoimunes, por exemplo. Mas esta população bacteriana intestinal vai atrapalhar, inclusive, na absorção dos meus nutrientes. Se eu tenho um predomínio de bactérias do mal, as bactérias do bem, que também produzem algumas coisas que eu preciso, vão deixar de produzir. E eu começo a ficar desnutrido. E os meus sistemas dentro do corpo começam a ter problema. Então, essa enzima, ela retira um dos átomos de iodo do T4 e converte em T3. Então, a partir de hoje, vocês sabem quem é o hormônio da tireoide, ou o cara da tireoide. Não é o T4 que vende na farmácia, é o T3. Esse é o hormônio que faz você funcionar. Então, aqui, outro desenho que vocês vão entender já. Olha só uma relação interessante. O T3, que é o cara, o T3L aqui é de livre, é aquele que não está ligado à proteína carreadora. Vocês já estão entendendo. Ele não está ligado, ele está livre. Ele vai chegar na célula. Isso aqui, em verde, é uma célula. Esse T3, ele precisa encostar aqui na membrana celular e adentrar a célula. Olha só a nutrição de novo. Se eu estou comendo muito óleo ruim, óleo de canola, girassol, etc., começa a alterar a estrutura da membrana celular. Vai dar um trabalho danado
para esse T3 entrar na célula, porque ele precisa entrar dentro dessa célula. Vocês lembram da biologia, gente? Olha aqui a célula, isso daqui é o núcleo da célula. O T3 tem que passar pela membrana, chegar aqui no núcleo, entrar, reagir com o receptor nuclear para poder fazer suas ações aqui, e é isso que faz o T3 funcionar. Olha só que interessante. Eu estou estressada, eu estou nervosa, estou tendo problema. A minha prima Karine lá está com a loja, está com uma funcionária danada que não quer saber de nada e não está vendendo nada. Eu estou nervosa todo dia. Ela está estressada. Isso vai aumentar o quê? O cortisol. Você sabia que se o cortisol aumentar, ele atrapalha, ele fecha os receptores aqui, ó, o T3 não consegue entrar. De novo, não tem nada a ver com a minha tireoide. Tem a ver com o meu sistema de defesa da luta ou da fuga pela suprarrenal. A suprarrenal produz o cortisol. O cortisol, porque eu estou estressado, está atrapalhando o meu T3 de trabalhar. Ele não está deixando o T3 trabalhar. O estresse causando hipotireoidismo. Vocês imaginavam isso? Tenho certeza que não. Então, às vezes, a gente, quando está na medicina funcional, muitas vezes eu abordo o estilo de vida, como é que está o esporte, você faz pelo menos uma caminhada, medidas, está aqui a minha super mega doctor em yoga, meditação, quer dizer, alguma técnica para tentar coibir um pouco o estresse. Parece frescura, né? Mas não é. Nos dias de hoje, infelizmente, não é. Todo mundo está estressado. Todo mundo está estressado porque o Covid está matando. Todo mundo está estressado porque eu estou dentro de casa e não viajo mais. Hoje eu ouvi umas 5 vezes na consulta isso hoje, né? Nas consultas de hoje. Ah, doutor, eu quero viajar, não aguento mais. Então, assim, a pessoa está estressada, ela está angustiada. Então, junta os fatores psicológicos com o estresse, com a liberação de cortisol, com a produção menor de T3, ele vai engordar, ele vai ter mais fome, ele vai comer mais. E todo mundo acha que é só um mecanismo psicológico, e não é só isso. Então, é multifatorial. Então, está aqui. Deixa eu arrastar aqui. Está o T3. Olha aqui. O T3 entrar, eu preciso de níveis de cortisol adequados. Se tiver faltando cortisol, gente, haverá um outro curso que eu vou falar da fadiga adrenal. Mas se eu estou com pouco cortisol, eu também não consigo fazer o T3 entrar na célula. Por quê? Não é que ele não entra. Na verdade, o pouco cortisol atrapalha a enzima que produz o T3. Então, eu tenho menos T3. Se eu tenho muito cortisol, que está aqui esse item de cortisol, eu estou com... Opa, entrou mais um. Eu estou com uma alteração do receptor, então o T3 não entra. A parede celular, acabei de falar para vocês, depende do que vocês estão colocando para a boca. Se vocês estão usando muita gordura saturada, gordura de baixíssima qualidade, poliinsaturados, eu vou ter o quê? Alteração nas características da membrana celular aqui, ó. Não vai entrar o T3, hipotireoidismo. Então, eu preciso o quê? De gorduras boas. A gordura saturada, um azeite de oliva, alimentação saudável, comida de verdade, para poder ter uma tireoide saudável também. Então, muitas vezes a minha tireoide não está saudável porque o meu estilo de alimentação não está saudável. Eu não sei se está ficando claro para vocês, né? Aí eu vou falar um pouquinho desse cara aqui, ó, o T3 reverso. Quem é o T3 reverso? O T3 reverso é o T3 que não funciona. Eu tenho 4 átomos de iodo, eu tenho T4. Aquela enzima vai tirar esse iodo aqui, ó, para formar o T3, assim. Agora, eu posso não tirar esse iodo certo, eu tiro esse iodo aqui. E aí eu tenho um T3 que vai entrar na fechadura, mas não vai rodar. Lembra que o hormônio, nós falamos no jargão médico, que é mecanismo de chave e fechadura. Então, as pessoas que têm problema lá no cortisol começam a produzir muito esse carinha aqui, ó. Por que eu coloquei isso? Lembra quando a gente faz aquele sorteiozinho do bingo? Então, o que acontece? Faz de conta que essas bolinhas aqui, ó, são os hormônios da tireoide. Se eu estou estressado cronicamente, se eu estou me alimentando mal, com nutrientes inadequados, eu começo a produzir muita bolinha dessa daqui, ó, e pouca bolinha dessa. Eu produzo, mas menos, ó. Esse é o T3 certo que devia estar sendo produzido. Vamos colocar tudo isso aqui dentro e vamos sortear.
não precisa ser médico. Vocês estão entendendo que a chance de eu sortear um T3 reverso é maior. Sim ou não? Né? Então, aqui ficou muito claro que quando aumenta a produção do T3 reverso, duas coisas ocorrem. A primeira é essa. Eu tenho mais T3 reverso que o T3 de verdade. A segunda é o próximo slide, ó. O T3, como eu falei, ele precisa encostar no receptor dele para poder ter ação. Tá? O mecanismo da chave fechadura, está aqui. Agora, o T3 não está conseguindo entrar. Por quê? Porque o T3 reverso foi lá e ocupou o lugar. Então, além de eu ter mais T3 reverso e menos T3, o pouco T3 que eu tenho não consegue entrar no receptor, porque ele está ocupado pelo cara falso ali. Então, ele não faz ação. Ficou claro isso? Olha que legalzinho. Então, assim, eu tenho menos desse cara, que é o cara da tireoide, tenho mais do impostor aqui, o falso, o falseta. Além disso, ele vem aqui e ocupa o lugar desse cara, que já é pouco. Dois motivos para eu ter muito menos T3 disponível. Isso daqui a gente chama, no jargão médico, de inibição competitiva. Porque, ó, esse cara falso aqui entrou no lugar do verdadeiro e não deixa ele trabalhar. E, de novo, eu estou com hipotireoidismo. Na medicina convencional, quando a gente avalia, eu peço muito, quem passa comigo sabe disso, eu peço muito o T3 reverso. Porque tem que haver uma relação saudável entre o T3 e o T3 reverso. Estatisticamente analisando, os trabalhos científicos mostraram que existe uma certa relação saudável entre T3 e T3 reverso, ou T3 livre e T3 reverso. Não precisa decorar, mas o que a gente faz? Eu pego o T3, o valor que deu aqui, vejo se esse valor está na mesma unidade desse valor aqui, eu divido T3 por T3 reverso. Esta relação saudável, no mínimo, tem que dar de 7 para cima. Ideal, 10 para cima. Quem é meu paciente já viu, eu faço essa conta. Olha, T3 dividido por T3 reverso deu 5. O que quer dizer isso? Que você está com falta de T3, porque o ideal seria 7 para cima, pelo menos. 10 para cima melhorou. Então, o teu T3 está normal no exame, o teu T3 reverso está dentro da normalidade no exame, a relação deles não está. Agora, vocês estão entendendo isso daqui. Por que eu faço essa divisão, né? Por que eu divido? Porque eu quero saber, está tendo inibição competitiva? Eu estou nessa situação onde eu tenho um monte de bolinha ruim aqui, então esse cara está com a tireoide baixa e o meu colega não fez o diagnóstico, porque ele não pede T3 reverso. Então, é assim que a gente, na medicina funcional, entende que a gente tem um paciente que está com problema tireoidiano que não está sendo diagnosticado. E aí, quando o paciente vem no meu consultório, fala, doutor, eu já fiz os exames, está tudo normal. Eu falo, dificilmente vai estar normal com as queixas. Quem é meu paciente sabe, eu pergunto, você está tendo pele seca? Ah, eu estou sim, doutor. Você está tendo queda de cabelo? Ah, eu estou sim, doutor. Você está tendo unha quebradiça? Ah, eu estou sim. Você está com memória ruim? Ah, eu estou com uma dificuldade de lembrar das coisas, sim. Você está tendo uma tendência a ficar melancólico? Estou. Gente, isso é sinal de hipotireoidismo até prova em contrário. Outras coisas podem ser também, mas já é um sinal. Aí a pessoa me fala, não consigo perder peso, ou estou ganhando peso, apesar de estar fazendo atividade física. Então, você começa a direcionar seu pensamento. Aqui eu coloquei algumas causas muito comuns nos dias de hoje, gente, para cada um de vocês aí, para vocês pensarem. Pequenas mudanças que vão ajudá-los a não ter tanta chance de formar esse T3 reverso que vai deixar vocês com a tireoide ruim. Metal pesado, principalmente o arsênico, o cádmio, o chumbo e mercúrio. Mercúrio, hoje, todo mundo sabe, né? Os peixes. O pessoal que é aí do Nordeste, infelizmente, nós estamos vivendo muito demais a questão do envenenamento do meio ambiente e dos oceanos também. E nós temos, principalmente nos peixes grandes, uma concentração de mercúrio muito alta. Eles estão envenenados. Então, eu falo, você gosta de peixe? Prefira os peixes pequenos. Uma pescada, uma sardinha, né? Uma tilápia,
um filé de São Peter. Peixes pequenos também estão com mercúrio, mas numa carga menor. Para o nosso organismo, ele tolera melhor, ele consegue se liberar melhor do que eu comer um cação, do que eu comer um atum. Infelizmente, eu sei, é uma gostura. Então, eu como atum, mas que não é para comer mais. Mas a gente pode tentar ver se a minha ingestão está demasiada e eu estou tendo problemas de tireoide, vale a pena. Uma outra coisa que eu falo aqui, bom, eu vou falar depois, né, quando chegar na dieta. Outra coisa é excesso de exercício. Eu vejo muita gente hoje, o negócio hoje do Instagram é mostrar que você está fazendo. Até eu vejo, eu falo, gente, que belo bíceps, que bunda tem esse cara. Ah, essa mulher está musculosa. A Renata, que trabalha lá com postural, meu Deus, né, vai falar, gente, esse está com a coluna certa, esse não está, esse está assim, está assado. Então, virou uma moda hoje mostrar o corpo dizendo, estou ralando, estou ralando, estou ralando, estou ralando. Só que assim, não sou contra exercício, eu faço, não sou exagerado, eu acho que eu sou, de longe, um cara que não fico preocupado com isso, mantenho o meu cardiovascular, mantenho minha atividade necessária. Exercícios demais, além de trabalhar, né, a questão de produção de muito radical livre, vamos um dia falar sobre os radicais livres. Radical livre é uma molécula ruim que é produzida no nosso corpo durante o metabolismo de produção energética. Esta molécula é uma molécula altamente reativa, instável, que vai reagindo com tudo pela frente, porque está faltando um elétron nela, ela quer recuperar isso. Ela vai reagir com membrana celular, ela vai reagir com o DNA na sua célula, ela faz um estrago danado no seu corpo. E outras coisas, ela também vai ajudar na produção do T3 reverso. Então, exercício demais, a menos que seja a sua profissão, você é um atleta profissional de alta performance e você resolveu seguir essa carreira e ganha a vida assim, tá bom, tudo bem. Agora, eu estou vendo gente exagerar na parte do exercício, e se nós pegarmos os grandes atletas que nós tivemos, eu amo esse cara que eu vou falar agora, Pelé, eu amo, sempre gostei, foi meu ídolo. Copa de 70, eu era molequinho, vi o Brasil ganhar, maravilhoso. Como é que ele está hoje, gente? Ele está o exemplo, ele foi garoto propaganda do Vitasay, propaganda de vitamina. E tão bonito que ele era em termos de corpo, de agilidade, de performance física, o cara era um negócio. A velhice dele, como é que está? Por quê? Ele conseguiu degradar o corpo devido à alta exigência que ele colocou o corpo dele. Ele sofreu a produção de muito radical livre que foi destruindo o corpo. Ele pagou o preço agora, está pagando o preço agora. Outros atletas que vocês venham a lembrar aí, pega a Maradona. Como é que está a Maradona hoje? Está aquele ídolo que era sempre? Então, o exercício é importante? É. Eu estou dizendo aqui para não fazer exercício? Não. Eu só quero que vocês entendam que vocês têm que ter uma medida certa, uma carga. O corpo de vocês vai saber, olha, tá bom, já me exercitei, mexi um pouquinho o músculo, depois dos 60, que nem eu, tem que mexer músculo. Não adianta fazer só o coração, senão você vai ter atrofia, vai ter sarcopenia, vai ficar com o braço fininho, vai ficar feia. Vamos lá para outra coisa aqui. Dieta de fome é outro plano de perda de peso extremamente baixo em calorias. É outra coisa que vai estressar o organismo. Se você olhar os nossos antepassados, a gente tinha um equilíbrio melhor. A gente não tinha essa disponibilidade de alimentos que nós temos hoje. Então, essa é uma grande diferença quando a gente fala em obesidade, quando a gente vê o curso de obesidade, de emagrecimento. Vocês vão entender muito bem isso, o equilíbrio, como a gente rompeu esse nosso equilíbrio. Se você pegar as sociedades atuais de caçadores-coletores espalhados pelo planeta, principalmente na África ali, você vai ver que eles são magros, são fortes, vivem mais tempo. Então, o que está acontecendo com o nosso padrão de alimentação? A gente está comendo errado, está ganhando peso. Aí surgem essas enormes variedades de super mega dietas, de planos de 5 dias, 15 dias, desafio de não sei quantos dias, e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Você vai submeter o seu corpo a um determinado grau de estresse. Lembra que o estresse vai produzir cortisol, que já vai atrapalhar a sua tireoide, e vai ser contraproducente para você ter energia, para você ter uma tireoide funcionante. E aí, claro, aqui o último item eu já coloquei, o estresse, incluindo o estresse físico, o mental e o emocional. Gente, o nosso cérebro, a nossa reação da fuga ou da luta, ela não diferencia um perigo real de um perigo imaginário. Esta reação, nos tempos
dos primórdios da nossa civilização, foi muito importante para o nosso desenvolvimento, para a gente estar aqui ainda. O homem primitivo correndo atrás do coelhinho, quando abria a moita e tinha um tigre dentro de sabre olhando, dizendo, opa, meu almoço chegou, imagina a suprarrenal desse homem das cavernas, ela virava uma uva passa, para poder expelir todo o cortisol que ele tinha, porque ele estava com fome, estava correndo atrás do coelhinho, não tinha comido, e se viu diante de um tigre, ou ele vai ter que lutar com esse tigre, ou ele vai ter que fugir desse tigre. A mãe natureza nos dotou de 2 glândulazinhas em cima de cada um dos nossos rins, que nessa situação, ativada pelo susto, pelo medo, através do sistema nervoso simpático e parasimpático, ela vai liberar substâncias que vão me preparar para lutar ou fugir. O cortisol vai me dar glicose, ele vai fazer um estímulo para a produção de glicose, energia para o meu corpo. E a adrenalina vai aumentar a eficácia do meu sistema cardiovascular. Ele vai tirar o sangue do aparelho digestivo, por exemplo, a adrenalina, e vai direcionar para o músculo. Ele vai aumentar a minha frequência cardíaca. Ele vai fazer uma vasoconstrição. O sistema nervoso simpático libera adrenalina e noradrenalina. Eles são vasoconstritores. Quem já sofreu um susto? Bati o carro, cortei a testa. Você viu que você cortou, mas não está sangrando. Aí depois que você percebeu que você está bem, que você não morreu, passado o susto, o que acaba acontecendo? Você começa a sangrar. Porque naquele momento imediato, logo no susto, a imediata liberação de adrenalina e noradrenalina desviou o sangue da sua pele para o músculo, tirou você, porque quando você está lutando com um tigre, se ele te arranhar, você não ia sangrar de imediato. Olha como a natureza é sábia, é bela. Então, este tipo de reação tem a ver com esse estresse aqui. Só que agora, naquela ocasião, era um tigre querendo me comer. Agora não, agora é um estado que afetou o meu físico, afetou o meu mental e afetou o meu emocional também. Então, eu não sei diferenciar, para mim é a mesma reação, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone e perguntar. Está tudo muito claro, eu estou explicando muito bem. Vocês estão com dúvidas? Perguntem, por favor. Nada? Ninguém quer perguntar nada? A Larissa fez uma pergunta, que ela está em dúvida se o cortisol é bom baixo ou alto. O cortisol não é bom nem baixo nem alto, ele é bom na medida certa. Então, nós temos um nível, por isso que quem já passou comigo sabe, e muitos médicos funcionais fazem isso, a gente dosa o cortisol. Podemos dosar grosseiramente. Eu normalmente, hoje, principalmente depois de 2 anos de pandemia, onde as pessoas estão com o culto mais ou menos difícil, então eu estou tentando fazer o quê? Eu procuro ver o que o convênio dá e me adapto a isso. Mas se eu quero ser rigoroso, eu estou desconfiado, você mesma já fez isso, né, Nívia? Você mesmo já fez isso, aquela curva do cortisol. Então, eu vou pegar alguns horários do dia, posso fazer 3 dosagens ou 4 dosagens e ver como é que está a curva do cortisol. Um pouco antes dessa pandemia, às vezes eu precisava fazer, inclusive, a curva do DHEA, do DEA, fazia cortisol e DEA. Só que, às vezes, o convênio não cobre, tem que ser pago. Nessas condições, eu não vou pedir para o meu paciente ter mais um estresse ainda. Ah, doutor Renato, meu cortisol subiu mais ainda depois que eu fiz o exame, porque eu fui pagar, pelo amor de Deus. Então, o cortisol tem que estar na medida certa, tá? Quando eu faço uma dosagem sanguínea, que não é a ideal seria uma dosagem salivar, porque eu estou dosando já o cortisol livre. Como eu disse, não é coberto, então, para não ter o risco de a pessoa ter que pagar, eu improvisei. Ao longo dos anos, eu fui observando a correlação entre a salivar e o sangue. Eu digo para vocês, eu olho o cortisol, está lá próximo de 14, 15, ele está dentro de um ideal às 7 horas da manhã. Porque o cortisol, ele tem picos, né? Ele tem vários picos. Em consulta, muitos de vocês já passaram pelas perguntas que eu faço. Renata Luque, se você está acordando de manhã, você está acordando cansada? Ah, doutor Renata, eu acordo meio abodeada, eu penso 10 vezes para levantar, mas, claro, eu tenho obrigação, eu preciso trabalhar, então eu levanto, mas, assim, empurrada. A minha tendência era ficar na cama. Ah, tá bom. E às 11 horas?
Às 11 horas eu já estou um pouco melhor, eu já me sinto mais ligado, estou bem. Tá. Aí vem aquela pergunta que às vezes eu vejo o paciente faz até assim depois, né? Ele fala, nossa, doutor, o senhor é bruxo. Por quê? 2 da tarde ou 5 da tarde que te dá um cansaço. Nossa, doutor, mas eu nem falei. Por quê? São os horários em que nós temos o que a gente chama de pulso do cortisol. Ao longo do dia, o cortisol ele amanhece alto e ao longo do dia ele vai caindo, mas ele não cai assim, linha reta. Ele vai tendo pulsos. Esses pulsos vão caindo, mas vão mantendo a tua energia ao longo do dia. E com isso eu consigo fazer o quê? Uma estimativa de como você está na produção de cortisol. Muita gente fala, eu acordo à noite. Quem foi que perguntou, Nívia? Desculpa. Foi a Larise. Larise, então assim, você acorda no meio da noite, sim, sabe por quê? O que pode estar acontecendo de você despertar 2 da manhã, 3 da manhã, geralmente é 3 da manhã, entre 2 e 3 da manhã. É um horário em que seu cortisol deu um pico que não deveria dar. Então, o que acaba acontecendo? Você fica com um cortisol superficializado, ele quer te acordar. Quem é o hormônio que nos acorda de manhã? É o cortisol. Então, de manhãzinha, quando você acorda e acorda bem, você acorda por conta desse cortisol. Ao longo do dia, ele vai caindo para chegar no finalzinho da tarde e permitir o crescimento de um outro hormônio, que é a melatonina, que vai complementar o ciclo de produção hormonal do ritmo circadiano. Então, eu preciso do cortisol, porque ele é um anti-inflamatório. Mas eu preciso do cortisol também, porque ele é um regulador do ciclo circadiano. E quando eu estou com estresse crônico, eu começo a ter distúrbios na concentração do cortisol ao longo do meu dia ou da noite. Então, muitas vezes, o cortisol, à noite, no meio da madrugada, ele dá um pico e te acorda. Ele deveria dar esse pico por volta das 6, 7 horas da manhã, mas ele antecipou, porque você está desregulada pelo estresse crônico, muito provavelmente, ou por uma inflamação crônica, porque o estresse pode ser psicológico, como eu falei, mas pode ser químico, mas pode ser uma série de outras psicológico, né? Então ele dá aqueles picos todo santo dia, porque você está nervosa, porque você está bravo com o teu patrão, porque você está bravo com o teu cônjuge, você está brava com o teu irmão, com o teu primo, enfim. Você vai cronicamente liberando cortisol o tempo todo. A tua glândula suprarrenal chega uma hora que ele entra no que a gente chama de fadiga, de estafa adrenal. Então, você não está produzindo mais cortisol. E o cortisol é aquele hormônio que faz assim, bom dia, passarinho, bom dia, árvorezinha, acordei tão bem, tão maravilhoso, como o mundo é maravilhoso. Eu não vejo mais nenhum paciente chegar no consultório assim. Todo mundo chega, puta que pariu, doutor. O senhor está demorando para caramba para atender. Já chega assim. O povo hoje está estressado, né? Então, tá. O que mais? Então, quando eu estou tratando um paciente, eu preciso ver cada detalhe do que falamos até agora para entender onde está o problema. Então, às vezes, a minha relação no exame, quem trata comigo sabe, eu tenho uma relação muito grande de exames laboratoriais, porque eu tenho que montar um mapa metabólico, para que a gente consiga entender onde é que está a falha, onde que você está falhando, o que está falhando em você, né? Então, olha lá que interessante aqui. A sua hipófise, lembra da hipófise? Aquela glândulazinha do meio, acima dela eu tenho o hipotálamo, que manda uma mensagem para a hipófise, que manda uma mensagem para a tireoide. A sua hipófise pode estar liberando a quantidade errada de TSH, ou muito ou pouco. Então, olha aí um problema. Eu posso ter problemas que não são na tireoide propriamente dita, então, para cima. Essa pode causar, por exemplo, o hipotireoidismo secundário, esse daqui. Se é o hipotálamo, lá em cima, é o hipotireoidismo terciário. E o hipotireoidismo primário é quando a tireoide, que está aqui, você não consegue liberar a quantidade normal de exame. Então, eu tenho vários níveis de hipotireoidismo, e quem vai me dizer isso é exatamente o quê? Os exames. Lembra que eu falei a tiroglobulina aqui, ó, a thyroid bounding globulina, a proteína, a globulina ligadora do hormônio tiroidiano. Se ele tiver muito, eu vou ter menos hormônio tiroidiano livre. Se o corpo pode ter dificuldade para converter T4 em T3.
Falei, carência de zinco, carência de selênio, carência de ferro, cortisol muito baixo, ele não vai ajudar a conversão. Se ele estiver muito alto, ele vai atrapalhar, que é o próximo item aqui. Ó. As células podem ter dificuldade em receber o T3, por conta desse cortisol que foi perguntado agora. Você viu que não se trata só de ver se o TSH está alto ou baixo, gente? Eu acho que se vocês perceberem isso que eu estou dizendo, vocês vão ter noção de que alguma coisa está errada na tireoide, que não é necessariamente na glândulazinha do pescoço. Tá? O seu corpo pode estar convertendo muito T4 em T3 reverso, que é aquilo que eu falei, alterações no metabolismo, quando eu estou com intoxicação, quando eu estou com excesso de exercício, e aí eu começo a ter um hipotireoidismo.